This is Growthaholics. Olá, aqui é Pedro Van Gertner, eu sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Quando a gente fala de venda de startups, os famosos M&As, as fusões e aquisições, é comum a gente se atentar aos valores, tamanho das transações, e a gente acaba não questionando o que aconteceu de fato com os empreendedores, com a liquidez dos empreendedores. Uma das coisas que mais impacta a liquidez são as cláusulas contratuais desse tipo de transação. E a gente vai mergulhar nesse episódio falando sobre os aspectos jurídicos do M&A. Tenho certeza que tem muita informação interessante para você pensar no seu exit. Para te mostrar esses pontos mais importantes, eu chamei duas pessoas que estão totalmente imersas nesse processo. O Felipe Reis, advogado e sócio da C2R Advocacia, e o Luiz Fernando, que lidera a nossa área de M&A aqui na ACE Startups. Vem com a gente. Bom, estamos aqui com duas pessoas mergulhadas neste tema para discutir M&A e a parte jurídica, o que a gente deveria se preocupar, como que a gente deveria pensar sobre isso. E eu queria apresentar o nosso primeiro convidado. Antes de apresentar o nosso primeiro convidado, eu queria contar a história de como ele se tornou um convidado para esse episódio e aí incentivar você que está nos ouvindo a fazer o mesmo. O Felipe, que está aqui comigo, ele é um ouvinte do Growthaholics e mandou uma sugestão de pauta para a gente sobre esse tema. É um tema que, enfim, tem tudo a ver, né? Ele sabe, ele conhece, porque ele ouve, e convidamos ele para participar aqui. Então, muito bem-vindo, Felipe. Como é que pronuncia aí o teu sobrenome, que tem uma trema em cima dele, do Rose? Como é que fala? Bom dia, Pedro. Bom dia, Luiz. Primeiro, muito obrigado aí pelo retorno aí, né? A gente entrou em contato com a ACE para trazer um pouquinho de pautas aí que a gente acredita ser importante para o empreendedor, para aquele que está vendo na prática, né, a atuação aí de startup e tudo mais. Então, obrigado pelo convite. É muito fácil até, né? Quando a gente fala no alemão ou alguma origem alemã, né? O O, quando tem o trema, ele é como se fosse um E. Então, é só falar Reis. Então, ficou fácil, agora todo mundo já sabe aí e também já sabe meu sobrenome. Então, muito obrigado pelo convite. Legal, Felipe Reis, aqui Weingartner falando, né, para Reis, muito bem-vindo aqui ao podcast. Eu estou aqui com o meu já veterano, aqui convidado, Luiz Fernando. Tudo bem, Luiz? Olá, Pedro, Felipe, prazer estar aqui de novo. E para equilibrar aí os sobrenomes difíceis, né, o meu é Silva, então tá tudo certo. Tem trema, não? Tem trema. Boa. E, bom, o Felipe, ele é advogado, né, e ele está num escritório, né, Felipe, que é C2R, né, onde você fica fisicamente? Então, eu sou um dos fundadores aqui da C2R Advocacia, né? O escritório hoje tem sede física em Florianópolis, né? Mas nesse ambiente de inovação a gente hoje atende o Brasil inteiro, até pela possibilidade aí do nosso online, a tecnologia ajudando também o advogado, né? Então, não somente os empreendedores, mas também advogado. Você está na nuvem, Vamos lá. Então, hoje o tema aqui é M&A, o tema que a gente gosta pouco, né, Luiz? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E a primeira coisa que eu queria falar para vocês, assim como em Venture Capital, assim como investimento em Venture Capital, as cláusulas e os termos dos contratos de M&A podem significar uma mudança muito grande em relação ao resultado que os empreendedores vão tirar no final, a dor de cabeça que esses empreendedores vão ter ao longo da jornada. A gente vai tentar abordar aqui nessa conversa esses pontos, e eu acho que o primeiro ponto que eu queria
aquecer aqui os motores com vocês, e eu queria perguntar aqui para o Felipe, o pessoal, muitas vezes que a gente vê aí as notícias, né, a empresa foi vendida por tanto, empresa recebeu a rodada tanto, e a gente não vê lá as cláusulas, né, o earn-out, tudo isso que a gente vai falar aqui. Eu sei que eu estou falando aqui, você tem um certo viés aqui nessa resposta, mas na sua vivência, assim, o quão importante é a gente parar para pensar nos termos, né, na hora de fechar um acordo. Depois queria ouvir o que o Luiz, também que está vivendo isso aí no dia a dia, tem a dizer. Pedro, primeiro de tudo, a importância, né, de a gente saber os termos de qualquer contato não é apenas dedicado ao M&A, né? Acho que o jurídico ele precisa estar desde o início da empresa, claro, sempre modelando o momento, a complexidade do negócio, mas a gente precisa ter muita atenção, né? Precisa ter atenção. Um ponto que você comentou, né, a gente fala muito sobre valores, né? Quando a gente fala de M&A, a gente acredita que o valor, o preço pago vai cair no bolso do empreendedor, né? Por vezes não é realmente aquele valor que é divulgado, aquele 200 milhões, 100 milhões, que no dia seguinte da transação cai no bolso, né? Tem uma série de cláusulas que prevêem, né, esses momentos de recebimento de valor, né? Você comentou sobre o earn-out, né? E outras formas também de recebimento aí. Então, é sempre importante a gente saber o que está naquelas linhas das cláusulas, né? Para lá no final realmente receber aquela bolada, aqueles valores ali que a gente definiu no contrato, né? O que você já viu aí, Luiz? Não, eu vejo que essa questão dos termos, ela é muito importante, né? E toda vez que a gente está falando sobre esse tema com os empreendedores, tem um slide que a gente usa que eu gosto bastante, que é, quando você pensa em produto, você tem várias referências. Quando você pensa em marketing, você tem várias referências. Em vendas, várias referências. Até em captação com VCs, hoje você tem várias referências, livros, blogs, enfim. Mas e quando você vai falar do seu exit, né? Quais são as referências que você tem? Você vai pegar aquele livro de M&A que te ensina a vender e comprar a empresa de saneamento e vai aplicar no teu caso também? Como é que é? Então, falta um pouco desse tipo de conhecimento. E aí, não raro, a gente vê dúvidas como essa que o Felipe colocou surgindo, né? Então, vi ali na notícia que a empresa tal foi vendida por 100 milhões. Tá, pode ser um valor maior, porque pode ter um earn-out que não foi divulgado, pode ser um valor, na verdade, bem menor, porque está super contingenciado parte desse valor, e os empreendedores não se dão conta. E aí chegam, né, tentando trazer para o lado mais financeiro da coisa, com aqueles estudos de múltiplos, às vezes cravando na pedra qual é o valuation, mas espera, quais são as condições, quais são os termos. E como muitas vezes são informações privadas, né, você não consegue ter esse tipo de acesso. Então, qual é a saída que eu vejo aqui, né? Óbvio que é importante você conhecer os termos, mas você tem que estar bem assessorado, tanto com o advogado, o Felipe pode falar isso super bem, mas também com quem já passou por várias transações que te ajude a navegar nesse emaranhado aí, essa sopa de letrinhas que é o M&A. Eu acho que tem uma... Como a gente fala muito de startup aqui, obviamente esse podcast não é exclusivamente ouvido por quem tem startups, mas muitas startups têm também os seus contratos de investimento que também impactam o seu contrato de M&A, quer dizer, as cláusulas do passado impactam as cláusulas do futuro, né? Só para a gente, como tem muita gente que também não entende algumas terminologias, antes da gente entrar nessa pergunta que eu vou fazer, eu só queria pedir, Luiz, explica o que significa earn-out aí para quem está nos ouvindo. O que significa esse termo? Legal, vou dar uma explicação mais fácil de entender, e aí o Felipe, se quiser, ele dá a explicação técnica, né, como um bom advogado que ele é. Então, o earn-out, no limite, é um bônus, né? Então, basicamente, é um mecanismo que existe para cobrir, né, aquele gap da percepção de valor. Então, vamos colocar isso num exemplo. Eu quero vender por 10, você quer comprar por 5. Puxa, como é que a gente resolve isso? Que tal se eu comprar você por 5 e esses outros 5 eu te pago mediante o atingimento de certas metas? Ou então, não, eu te pago 7 e eu não coloco um teto. Então, o que superar aí da meta que a gente estabeleceu, você vai surfar esse upside comigo. Então, no limite, isso é o earn-out, né? Esse mecanismo de... para fazer chegar nesse denominador comum do preço
e também para incentivar esse time de empreendedores que vai fazer parte da adquirida a atingir, a concretizar aquelas sinergias todas que aparecem lá no modelo financeiro, no que se vende aí de tese para realizar a operação. Então, de maneira bem simples, isso que é o earn-out. Perfeito. Então, é uma ferramenta de negociação, né, para a gente chegar num acordo, é uma ferramenta de alinhamento de incentivos, né, uma vez a gente sabe como é duro fazer dar certo um processo de M&A, depois, né, do processo ser feito, já é duro fazer, depois também é bem difícil fazer o valor teórico, né, que a gente elaborou lá nas nossas planilhas, se concretizar ali na prática com os empreendedores e a nova organização. E o que eu queria perguntar aqui para o Felipe é, vamos começar no pré, né? E vamos olhar assim, que cláusulas na hora de a gente fechar um contrato de investimento, não de M&A, de investimento, podem vir nos assombrar depois numa negociação, e se você puder dar alguns exemplos, seria bem legal. Legal, Pedro. É muito importante, né? A gente está falando de M&A aqui, de aquisição total lá na frente, né? Mas é importante retomar, né? Porque para eu vender lá na frente, muitas das vezes eu peguei uma série de rodadas, peguei valores de seja financiamento, seja por VC, anjos, né? Que vão ter impactos lá no M&A, lá na minha saída total, meu exit lá na frente, né? Então, a gente precisa retomar toda essa conjuntura para analisar, ver se eu vou conseguir fazer o exit ou não vou, porque por vezes eu nem consigo, eu estou tão amarrado que eu não consigo fazer minha venda total. Mas agora vamos falar aqui dos contratos de investimento, né? Duas cláusulas essenciais aqui que eu vejo que tem impacto significativo, né, quando a gente está falando de um M&A, né? Preferência de liquidação, né? Então, aqui é muito comum quando a gente tem um desalinhamento muito grande entre os empreendedores e os investidores, a gente colocar preferência de liquidação maior, né? Peguei esses dias uma preferência de liquidação de 15 vezes. Eu falei, meu Deus do céu, o que estão fazendo por aqui? Né? Só um parênteses aqui, né, Felipe? Que para os VCs é uma ferramenta também de gerenciamento de riscos, assim como o earn-out, né? E nesse período que a gente está vivendo aí de valuations hiperinflados, essa cláusula vai assombrar muita gente daqui a alguns anos, né? Exatamente. E normalmente essa cláusula não é muito discutida pelos empreendedores. Olha lá, a valuation está astronômico, 50 milhões, vou ganhar mais 10, vou receber 10 milhões aqui para crescer minha empresa, mas essa preferência de liquidação vai ter influência lá no futuro, principalmente se eu não der um retorno muito grande para o meu investidor, né? Capaz que eu saia da empresa e não ganhe nada, né? Ou ganhe muito pouco. Então, essa com certeza é uma cláusula muito relevante que pouco se percebe em alguns empreendedores, né? Segunda cláusula também, né, os direitos de veto, né, as amarrações, né, que vão implicar também eu poder ou não poder, por vezes, fazer a operação. Então, se eu fosse jogar duas aqui, eu traria essas duas que são muito importantes, têm impacto significativo na vida do empreendedor e da startup. Só para a gente mover para o próximo, antes de mover para o próximo, que conselhos a gente pode dar para os empreendedores na hora de negociar essas cláusulas, né? E eu sempre falo, né? Quando a pessoa fala que é padrão de mercado, calma, porque eu não conheço o padrão, eu acho que tem algumas boas práticas, mas eu acho que é tudo muito na base das negociações individuais, né? Então, e aí eu quero ouvir também o Luiz nessa aí, que conselhos a gente pode dar para os empreendedores nessa linha? Perfeito, Pedro. Acho que o primeiro conselho é se cercar de gente boa, né? Como eu comentei antes. Então, você está bem apoiado. Acho que o segundo ponto é você tentar tirar da equação o otimismo natural, né? De quem está fechando uma rodada de captação e prever, e se não der certo? E se eu não conseguir construir aquela empresa de 1 bilhão que eu estou imaginando, mas construir uma empresa de 10, sendo que o meu valuation atual é de 20. O que acontece comigo? O que acontece com os meus sócios? Que tipo de coisa que pode acontecer? Então, pensar nesses cenários mais limítrofes, eu acho que ajuda bastante. E terceiro, eu acho assim, né, não pode ter medo de questionar, como você falou, né, Pedro? Então, tem que olhar com muita atenção essa questão de, isso aqui pra gente, puxa,
padrão de mercado inegociável, pera lá. Porque se você fizer um exercício do ponto 2, né, de o que pode acontecer e não tiver estressado o suficiente, pode ser que você esteja amarrando aí a corda em volta do seu próprio pescoço. Perfeito. A gente pensa muitas vezes né, quando tá oba-oba, tá todo mundo empolgado, tá todo mundo se abraçando e tal. Direito de veto, mas na hora que dá problema, né, que tem uma discordância, que tem sócios que vão sair do negócio, quer dizer, coisas a gente sabe que acontecem ao longo do caminho, a gente tem que se preparar para isso, e eu acho que eu colocaria, né, reforçaria muito o teu ponto inicial, né, Luiz, de trazer alguém, um advogado que saiba surfar este tipo de deal. Mas é mais caro. Cara, pode ter certeza que vai sair muito mais caro depois não ter uma boa ajuda. E eu vejo muito empreendedor, eu não vou gastar com isso aí, eu vou trazer o meu amigo lá que é trabalhista, o meu amigo lá que... E é um negócio tão... O jargão, as cláusulas, é tão específico desse tipo de negociação que você já dá um salto brutal se você consegue conversar sobre isso e alguém chega para você, não, Luiz, você não está olhando, olha essa cláusula aqui, vamos discutir o que ela significa. Isso é fundamental. Agora, vamos legal, fiz o deal de VC, né, deu tudo certo, e aí eu entro numa negociação, né, de M&A. Eu estou entrando agora, alguém lá, né, quer conversar comigo e tudo mais. E aí, assim, a versão romantizada disso vem o cara lá, faz uma reunião, já bota um cheque na mesa, o cara, né, assina um contrato, que nem nos filmes, né, o cara puxa uma maleta assim com o contrato, o cara assina e tá rico e vai para as Bahamas. Né? E isso não podia ser mais longe da realidade. A gente já fez episódios aqui sobre o processo de M&A, né? Mas, Felipe, comenta um pouquinho, né, em que momento, né, a gente deveria, né, porque, e eu quero ouvir o Luiz também nisso, o cara bate na nossa porta, uma empresa bate na nossa porta e quer comprar a gente. Já procura um advogado agora, converso com essa empresa, não converso, né? Daí o Luiz pode falar também do papel do investment banker ali, que é um cara que também, né, pode levar a porrada pelo empreendedor para também não desgastar a relação, visto que a gente está olhando uma relação de longo prazo, não é só uma transação, né, porque o empreendedor vai ficar, né, nessa relação. Então, qual o momento, Felipe, para trazer alguém, para começar a olhar, e depois quero ouvir o Luiz também sobre esse papel do investment banker nesse processo. Legal. Eu sou suspeito para falar, né? Eu acredito também, Luiz, a mesma coisa, né? Então, quanto mais cedo você estiver assessorado por pessoas comprometidas, que conheçam muito daquela atuação, melhor é. Então, quanto mais cedo tiver alguém pela parte financeira e parte negocial junto contigo, né? Quanto mais cedo você tiver um advogado ou uma banca de advogados ajudando você nesse processo de M&A, melhor é. Mais valor tu cria. Por que eu digo isso? Né? A gente tem que pensar que o processo de M&A, ele é como um processo de venda, né? Ele é um funil que lá em cima, no caso, vai vir várias leads, né? E isso vai afunilando até lá no final a gente ter um que foi a venda e conseguimos encerrar, né, essa operação. Né? Então, desde a parte inicial de preparação do deal, desde a parte inicial de entendimento do porquê que eu vou vender, quais são as teses que estão atreladas ao meu negócio, né? Fazer as primeiras abordagens desses leads, né? Depois o processo de due diligence, tudo mais, e caminhando até o final com um contrato definitivo e o pós-closing, né? Tudo isso tem implicação jurídica, financeira, de negócios. Então, quanto mais gente capacitada você estiver do seu lado, melhor é. Melhor vai ser o deal, provavelmente, né? Então, a gente vê que quanto mais cedo tem esses atores junto contigo, mais rápido são esses deals, porque a gente consegue preparar melhor o negócio. E daí aqui eu falo da preparação jurídica, tem uma série de implicações que a gente pode corrigir antes mesmo de conversar com esse possível prospect, né? Então, a gente pode, daí do lado, né, do sell side, né, fazer amarras, fazer mudanças, seja
de reestruturação societária, seja questões tributárias, questões trabalhistas, para a gente, né, melhorar a noiva ali, né, colocar um pouco de, pouco mais, deixar ela mais bonita para a gente ir ao mercado. Né? Então, quanto mais cedo você tiver esses assessores, melhor é, né? Mas eu digo, pelo menos, né, tenha esses assessores, advogados, né, quando a gente vai, né, começar uma due diligence, né? E antes disso, quanto mais cedo, melhor, tá? Pegando, Luiz, eu vou querer entrar nesse aspecto antes de entrar nas cláusulas de M&A, e Felipe, eu quero entrar contigo na sequência nesse aspecto do como que eu preparo, né, quais as armadilhas também que podem me botar um cap no meu valuation, e isso é importante também, né? Mas, Luiz, fala um pouquinho sobre esse investment banker, sobre esse advisor aí que pode ajudar também os empreendedores nesse momento, né? Não, perfeito, Pedro. Só antes de responder essa pergunta, colocando também um pouco do que o Felipe falava, né? Uma visão que a gente tem muito forte é que o deal ele começa antes da oportunidade aparecer, né? Então, desde o seu acordo lá de acionista, de cotista, se você já tiver essa conversa difícil antes, do que é, se chegar uma oferta amanhã, o que acontece? Porque quando a oferta chega, quando você coloca dinheiro na frente das pessoas, pode ser que as pessoas se transformem, né? Pode ser que as decisões não sejam tão racionais, sejam muito emocionais. Então, eu diria que antes mesmo desse potencial comprador chegar, você já precisa conversar. E não só isso, do acordo, né? Mas das próprias decisões do dia a dia, né? O Felipe talvez possa comentar depois sobre isso, mas vou contratar PJ ou CLT? Puxa, não tem certo e errado, né? Mas você precisa saber qual o risco que você está assumindo, o que isso pode significar se acontecer uma oferta amanhã, ou não, puxa, será que eu estou recolhendo aqui todas as guias para pagar os impostos certinhos? Às vezes é tão complicado navegar nesse mundo que, puxa, você só vai descobrir que mesmo você tentando fazer certo, você estava fazendo errado lá na frente. Então, só complementando aí esse ponto do Felipe, que eu acho que começa bem antes. E aí, pegando o gancho da tua pergunta, Pedro, onde que eu vejo assim, essa importância desse advisor, desse investment banker, né? Porque esse cara, essa pessoa, ela já viu tantas coisas acontecendo que ela vai saber onde que ela tem que apertar, quais feridas que ela tem que cutucar antes mesmo de você sentir a dor. Então, puxa, chegou um potencial comprador. Normalmente, a tendência natural do empreendedor é já passar um bando de informação, já falar qual o preço que ele quer. Nossa, mas eu não estou pensando em vender. Não, meu vicia aqui só topa vender por 50. Então, sem querer, ele já acaba ancorando uma série de coisas. E isso gera um desgaste depois, porque se a oferta vier diferente, ou se por algum motivo essa contraparte não decidir avançar, puxa, gera uma frustração, pô, o cara me enganou, pô, o cara jogou lá embaixo. E essa figura do investment banker ajuda a ser esse amortecedor, né? De, pô, deixa eu ouvir o que um lado está falando, deixa eu levar, deixa eu ouvir o que o outro lado está falando, deixa eu levar, porque se tudo der certo, essas pessoas vão trabalhar juntas. E isso às vezes a gente esquece, né? Depois que assina, o M&A não acabou, né? O M&A está só começando, na verdade. Por muitos pensam que acaba na assinatura, mas, como a gente falou, tem vários mecanismos para que tenha uma proteção aí, as sinergias sejam capturadas. Então, eu vejo que tem esse papel, e tem um outro que eu vejo muito valor, que é o valor do processo. Então, de você colocar uma cadência. O Felipe deu analogia com vendas, e eu acho que ela é muito legal, porque vendas não é, pô, chegou o lead aqui, vou vender. Não, tem um fluxo, como você qualifica, depois que você qualifica, como que você passa, em quanto tempo, se não passa, o que você faz, você nutre, você não faz, você não nutre, se nutriu e está no momento de compra, e aí, qual oferta você vai levar para o cara? É uma coisa mais de prateleira, é uma coisa mais customizada? Então, em M&A, óbvio que numa outra magnitude é muito parecido, tá, Pedro? Então, eu vejo esses dois fatores, processo e ser esse amortecedor entre as duas partes, para que quando todo mundo estiver comemorando, o dia seguinte não seja um inferno. Perfeito. E você pincelou alguns pontos aí, né, Luiz, das coisas, tipo CLT e tudo mais. Vou para aquele ponto no pré, né, que o Felipe mencionou. Eu estou no conselho de uma empresa e uma das discussões, por exemplo, que a gente tem, que a gente teve recentemente é auditoria.
Então, assim, vamos contratar uma auditoria aqui. Sim, precisamos, né? Se a gente pretende vender a empresa em algum momento, a gente precisa de uma auditoria. Não, mas a gente só quer vender daqui a 5 anos. Não, mas quanto antes eu trouxer uma auditoria, mais eu tenho uma história auditada para contar, né? Quer dizer, e uma auditoria de primeira linha, que só esse tipo de coisa ajuda. Além disso, né, da gente ter os números em ordem, né, e tudo mais, que pontos que os empreendedores, assim, pensa os no-brainers, assim, que aparecem em tudo que é negociação, quais são as alavancas ali que os empreendedores deveriam cuidar para estar com a casa em ordem, para depois não ser penalizados, né? E comenta um pouquinho dessa penalização também, Felipe, como é que funciona isso, né? Então, é bem importante isso que tu comentou, né, Pedro? Essa já auditoria prévia, né? E se a gente tem histórico de auditorias, melhor que eu consigo contar a história de tudo que aconteceu, né? Então, trabalhando aqui algumas questões sensíveis que a gente vê muito comumente, né? Tem questões daí jurídicas também, tem questões contábeis, tem questões financeiras, né? No aspecto jurídico, é muito comum a gente falar, né, sobre questões trabalhistas, que quando a gente fala de empresa de tecnologia, principalmente, né, empresas menores trabalham muito com PJ, né? E isso tem um reflexo no preço, lá no final, de quando a gente for vender. Seja um reflexo direto de eu reduzir valuation, seja um reflexo indireto de eu... Peraí, entendo que tu tem uma cultura interessante, entendo que as pessoas não vão acabar entrando com ações judiciais contra a gente, mas a gente também não pode estar submetido a esse... A gente entende que vai acontecer. Não, então, peraí, eu vou separar um pedaço e eu vou deixar como garantia dessa operação em separado para ver se esse passivo contingente vai acontecer, vai realizar ou não. Se não acontecer, eu devolvo para o empreendedor. Mas se acontecer, eu utilizo aqueles recursos para pagar aquelas indenizações, né? Então, primeiro de tudo, questões trabalhistas, né? Segunda questão também muito importante, questões tributárias, né? Pagamento de impostos. Por vezes, empreendedores, para reduzir, né, o pagamento para o nosso fisco, acaba não declarando algum tipo de imposto, ou de vez em quando também declarando equivocadamente, né? Temos contadores aí que acabam não conhecendo muito da matéria e acabam adicionando de forma equivocada isso dentro da contabilidade, né? E tem reflexo também lá na frente, porque, né, aquele que vai comprar vai fazer auditorias e vai coletar todo esse histórico, né? E vai ver sobre questões de tributos internacionais, né? Compra de software internacional, outro tipo de tributo que deveria ser pago e não foi pago. Então, a questão tributária tem um reflexo muito grande também. E outra questão, propriedade intelectual, né? No mais das vezes, as startups, o grande valor está no software, na solução, né? Se a gente não tem esse software, essa solução muito bem pensada sobre a questão de proteção dessa propriedade intelectual, proteção desse software, proteção dessa patente, proteção dessas questões, posso também ter um reflexo importante lá da frente de redução de valor ou até mesmo não fechamento do deal, né? Se a gente não tiver aquela propriedade, eu posso não poder comercializar, né? Por vezes se faz software com software house, lá na frente a gente olha numa due diligence e tem percebe, meu Deus, cadê o que era nosso? Que era o software, não é nosso, é da software house, então eu tenho que fazer um movimento pré de adquirir aquela, né, propriedade intelectual para retomar, para fechar o deal, né? Então, tem uma série de questões aí jurídicas, contábeis, financeiras, que impactam na transação, né? E aí, Luiz, tem um momento aí da negociação, né? Uma fase inicial de namoro, porra, legal e tal. A gente aí assina, né? Confirma uma intenção mútua de avançar, dadas determinadas, né, premissas, e aí entra na etapa que a gente chama de due diligence, né? Que é quando a gente mergulha, né, o comprador, né, mergulha no negócio da empresa que está vendendo
para entender se aquilo bate com a realidade, se tem algum risco, se tem algum esqueleto dentro do armário e tal. Então, comenta um pouquinho, Luiz, como funciona essa etapa, o que cobre, e depois eu queria ouvir o Felipe falando sobre o aspecto jurídico, né? Como que a gente encara, porque eu já vi muito empreendedor comemorar efusivamente nesse primeiro MOU, né, que, né, seta, e aí para entrar na fase do diligence, de repente o cara começa a puxar, poxa, o produto não era tudo isso, os contratos não tem muita segurança jurídica, aí começa a ver que, e aí tem discussões muito duras depois da due diligence sobre isso, e como o Felipe falou, o deal pode ir por água abaixo a partir daí, né, Luiz? Como é que funciona esse processo? Legal, Pedro. Acho que assim, até dando um passo atrás, só para iniciar a resposta, M&A é um processo de confiança, né? Você vai ganhando confiança ao longo do processo a cada etapa. Então, quando chega o interesse, conversa, quero avançar para uma próxima iteração, beleza, ganhei confiança. Quando eu assino o NDA, ganhei confiança. Quando chegam as primeiras perguntas, responde aquela coisa, confiança. Veio o MOU, negociou, tá mais ou menos dentro do que eu espero, confiança. Aí vem a due diligence. Eu falo, beleza, lembra aquela confiança toda que a gente conversou? Deixa eu ver agora. Preciso do documento A, B, C e D. Fiz a radiografia. Nada que você falou bate. Cadê? O que acontece com a confiança? Vai embora, né? E às vezes não é nem de maneira mal intencionada, muitas vezes. Às vezes é desconhecimento, ingenuidade, e acaba perdendo a janela de oportunidade que se criou. E aí uma coisa que é importante, né, frisar aqui também tanto do lado de quem vende quanto de quem compra tem uma janela, né? Então, assim, essa janela não dura para sempre. Então, se eu perceber que, na diligência eu achei um esqueleto no armário, mas que rapidamente aquilo pode ser resolvido, vamos embora, vamos em frente. Mas se eu perceber que aquilo pode demorar meses, talvez valha mais a pena eu, comprador, ir ao mercado e procurar outra. Vale mais a pena, talvez, eu fazer dentro de casa, se for o caso, fazer uma parceria. Então, o que eu acho que é legal de dividir aqui? O resultado da due diligence, para quem nunca viu, o que é no limite? É um relatório onde tem lá quase que uma escala de risco de isso aqui a gente mapeou, isso é muito provável que pode dar pau, isso aqui é médio provável que pode dar pau, isso aqui é baixo provável que pode dar pau. Óbvio, o que é... Às vezes tem gente que está disposta a tomar risco do que é altamente provável de dar pau, mas tem gente que não, tem comprador que não. Então, basicamente, essa matriz que é entregue, né, Pedro, na diligência, e a partir disso, se eu entendo que tem um risco alto de acontecer A, B e C, como que eu posso me proteger? E aí vem um ponto do que o Felipe estava comentando antes, de quais mecanismos existem para isso. Mas, então, a diligência nada mais é do que atestar aquilo que você está falando, que você estava mostrando, que de fato é realidade, e no limite é confiança. Perfeito. E Felipe, agora partindo para a questão jurídica da due diligence, o que a gente precisa saber, né? Os empreendedores estão nos ouvindo aqui, o que eles precisam saber quando a gente entra nessa etapa? Uma coisa que eu queria falar para os empreendedores, né? Primeiro, não se desespere, né? Calma, vai dar certo, né? Muitos olham aquela roda de documentos e falam, meu Deus do céu, vai terminar isso aqui daqui uns 3 anos, né? Não, calma que dá certo, lá no final dá certo. Né? E outra coisa é calma também, que vai vir coisa errada, vai ser mapeado coisa errada. Tudo nunca vai estar totalmente certo. Alguma falha vai ter. E ali nesse processo de tirar os esqueletos, a gente quer que não tenha esqueleto no armário, mas quando tiver, a gente vai ter que ter uma forma de agir, né? Como é que a gente vai tirar esse esqueleto, como é que a gente vai fazer esse processo. Então, primeira coisa, calma, né? Vai dar certo, é exaustivo, é cansativo, tem muitos documentos. Quem já fez também VC, já participou de rodada de VC, sabe que lá também tem um rol bem grande de documentos. Aqui intensifica ainda mais, porque a gente está adquirindo a empresa por inteiro, né? Aqui falando muito de aquisição total, então a gente vai estar olhando todos os aspectos de tecnologia, todos os aspectos financeiros, contábeis, jurídicos também de todas as relações, então, questões societárias, questões trabalhistas, questões tributárias, questões de propriedade intelectual, questões de dados aqui, que é muito relevante também nesse ambiente agora pós-LGPD e com a quantidade
de soluções que estão trabalhando dados. Então, tudo isso os compradores vão avaliar e vão trazer esse, né, que eu gostei muito que o Luiz falou, né, o médio pau, né, aqui vai dar pau, aqui mais ou menos, né, aqui eu aceito, né, aqui quase risco zero, né, ou baixo risco. Então, essa gradação aqui vai vir nesse relatório, né, vai ser exposto. Isso também vai ser utilizado, né, para frente da negociação, né? Por vezes aqueles riscos e gradações de risco vão impactar no preço, por vezes somente vão ser utilizados nas partes de garantias lá no final do contrato. Então, esse raio-x é bem importante para as duas partes, né? E vamos agora entrar, então, nas cláusulas, né, e nos pontos aí do dia a dia da negociação desse contrato e obviamente, da mesma maneira que a gente aconselhou lá nos VCs, é muito importante olhar, né, como que vai ser esse deal, como que ele vai ser negociado. Então, Felipe, quais são os pontos, assim como a gente mapeou lá o preferência de liquidação, a gente olhou, né, os vetos, o que tem aqui nessa etapa que a gente deveria prestar muita atenção do ponto de vista dos empreendedores? Então, o contrato ele tem uma complexidade grande, né? Eu falo o seguinte: tudo que está dentro do contrato tem impacto financeiro, né? Então, tudo que vai estar ali vai ter algum tipo de impacto financeiro, né? Mas os mais relevantes, quando a gente fala, né? Até o Luiz já comentou sobre o earn-out, essa expectativa futura que a gente coloca no preço, né, de forma variável. Então, se atingir, ele vai ganhar um pouquinho mais, se não atingir, ganha um pouco menos, né? Acho que aqui é uma das cláusulas mais importantes, né, quando a gente fala, né, de M&A, porque muito se joga nesse preço, esse earn-out, né? E aqui é um cuidado muito relevante para os empreendedores, né? Quando os empreendedores e investidores, né, ou aqui quem está adquirindo, tem uma percepção de valor muito distante e se utiliza muito para aproximar os dois, o earn-out, ele tem um problema, né? Tem um problema de risco, porque a gente tem que lembrar que, né, após o fechamento, closing, ali a gente fazendo todas as operações que tem que fazer para finalizar o fechamento, né, a empresa vai ser adquirida por outro, né? Então, a gente precisa entender como é que vai ser também a influência dos empreendedores para conquistar esse earn-out, né? Quais serão os substratos que eu, empreendedor, terei para conseguir aquela meta, seja de faturamento, seja de Excel, seja de novos produtos, novos negócios, né? Quais serão os substratos que aquele que está adquirindo, né, vai me conceder para eu conseguir chegar nesse resultado? Por quê? Porque se eu simplesmente falar, então tá bom, então o meu earn-out vai ser aqui 3 vezes o valor da operação aqui que tu vai me conceder no início, e ele não te der os mecanismos para tu atingir, tu não vai receber nada de earn-out. Então, aquela tua imaginação que você ia ter um valor estratosférico acaba por terra. Então, é muito, muito importante o empreendedor conduzir essa estratégia de modulação do earn-out e conduzir a redação também no contrato para que não dê esse problema, né? Então, o Luiz bem falou, assim, é um processo, né? E dentro desse processo, a gente tem que ter muita clareza também no que a gente quer e o que um investidor quer. Ter esse balizador ajuda bastante a gente formatar também esse earn-out. Então, o earn-out é algo essencial no contrato, ser bem redigido é essencial, e também as garantias, né? Quais são as garantias que a gente vai conceder ali dentro do contrato, né? Até que ponto o comprador está assumindo o risco e até que ponto ele não se submete ao risco, né? Outra cláusula bem interessante também o escrow account, né? Então, essa garantia que eu separo do valor que eu vou pagar, né, para futuras indenizações, para futuros valores que eu vou ter que despender, porque, por exemplo, lá no começo, lá na due diligence, foi verificado que tinha
excessivos PJs, né? Eu vou utilizar esse valor dessa conta para pagar as indenizações em futuras reclamações trabalhistas, né? Então, é bem importante essas duas questões quando a gente está falando de M&A. Luiz, e pensando em earnout, né, eu estava até falando com o Mike essa semana, e ele acha muito interessante, muito curioso o fato de que o earnout, por exemplo, nos Estados Unidos, né, o earnout praxe é geralmente 20% do deal, né, e muitas vezes no Brasil é o contrário, 80% do deal, 50% do deal. Como é que você está vendo, né, você que está ali na linha de frente das negociações, primeiro, como é que você está vendo geralmente essa calibragem, e eu entendo, né, e é importante talvez você comentar um pouco isso, que dependendo do tipo de negócio, existe um peso maior no earnout, né? Por exemplo, se eu tenho uma empresa que é essencialmente uma empresa de serviços e tal, provavelmente o earnout é maior do que uma empresa que tem um produto bem técnico e tudo mais, né? Como é que você vê isso e como que você pode aconselhar também, aí agora pensando no buy side, né? Como é que o buy side pode montar um bom earnout para resolver os principais issues aí do deal? Boa. Do earnout, o que eu tenho visto, assim, quais são as minhas hipóteses do por que esse tipo de coisa acontece, né? Que o Mike estava comentando com você, né, Pedro? Eu acho que a primeira coisa é uma questão de maturidade do mercado mesmo, né? Então, assim, volume de operações é desproporcionalmente menor se a gente compara Estados Unidos e Brasil, mesmo que a gente esteja no melhor momento, né? Até hoje ainda tem muito chão pela frente. Então, assim, para muitos compradores, ainda é uma primeira, segunda, terceira operação com uma empresa, por exemplo, de tecnologia, ou uma empresa que foge bastante daquilo que aquela empresa já tem domínio. Então, quando você desconhece algo, naturalmente você tenta se proteger mais, a sua percepção sobre o risco aumenta. Então, eu acho que essa é uma hipótese, né? Eu acho que a segunda coisa é que, assim, existe ainda e aí está muito ligado com o primeiro, uma dúvida muito grande de como que eu materializo essas sinergias, né? Porque, é o que você até comentou no início, Pedro, por via de regra, os M&As dão errado, né? Dão errado depois. Porque tem várias coisas que podem acontecer. Aquela tese que a gente desenhou inicialmente pode não se concretizar. Pode o cliente que antes a gente atendia pode não receber bem, que agora a empresa deixou de ser uma coisa independente, passou a fazer parte de um grupo maior. Pode ser que surja um novo competidor que mude a estrutura desse mercado. Tudo isso no meio do caminho desse earnout. Então, eu vejo também que existe muito esse receio de, mas eu vou pagar tudo, mas e se amanhã? Puxa, agora, pegando exemplo mais recente, tiver outra onda do Covid, como é que eu fico? Puxa, eu não posso pagar tudo na frente. Empreendedor, você vai precisar entrar um pouco no risco comigo. Então, eu vejo que esse talvez seja um dos principais balizadores. E aí, para o empreendedor também fica difícil, né, Pedro? Porque, mais uma vez, são informações privadas. Então, não é o tipo da coisa que você consegue ligar e falar, me conta aí como é a tua cláusula de earnout, né? Não vai saber, né? Não vai abrir, é muito difícil. Então, você não consegue saber, aquele comprador é de fato um bom comprador? Puxa, você só vai descobrir depois de 3 anos, quando você estiver sofrendo, né? Então, acho que esses são alguns motivos aí para essa diferença. Enquanto que lá fora, por ser mais maduro, você já tem uma clareza de, esse cara age desse jeito, esse outro desse, e por aí vai. E aí, sobre a recomendação, eu acho que tem uma coisa muito legal que o Felipe falou, né? Que é quais são os substratos que você dá para o empreendedor atingir aquela meta. Então, assim, qual é a premissa? Poxa, agora que a gente é uma coisa só, né, que a gente está junto nessa, que eu te adquiri, cara, eu quero mais que você estoure a boca do balão, assim, quero mais que você, cara, entregue isso e muito mais. E, puxa, obviamente, eu quero te remunerar por isso. Só que, quando você começa a atrelar o earnout, por exemplo, EBITDA, geração de caixa, qualquer outra métrica, assim, mais para o bottom line, você começa a entrar em uma seara meio difícil, porque, beleza, então eu vou entregar meta de EBITDA, aí o empreendedor. Mas você, comprador, vai me dar autonomia para eu contratar, para eu demitir, para eu ter um software que eu quero, para eu mudar de sede? Eu vou ter que pedir aprovação? Mas se eu tiver que pedir aprovação, quanto tempo você me responde? Porque eu posso depois alegar que, o fato do Pedro
comprador aqui liberar só 30 dias depois eu poder recrutar foi o que me impossibilitou de atingir meu earnout. E aí? Aí começa uma série de discussões que não tem muito um fim, né? E, puxa, se arrasta, desgasta. E quando o relacionamento desgasta assim, não tem muito mais como voltar atrás, né? É difícil. Então, a minha recomendação para quem está comprando é, primeiro, tenha clareza do que você quer fazer com essa aquisição. Tenha um plano. Gaste tempo, não só negociando as cláusulas do contrato para fechar, mas o que vai acontecer nos primeiros 30, 60, 90 dias, 1 ano, 2 anos. Beleza. Feito isso, vamos pensar nos incentivos. Como que a gente faz com que esses empreendedores atinjam esses incentivos? Então, como que você simplifica isso? Atrela a receita, faz uma fórmula de cálculo que não seja muito complicada, faça algo que seja transparente e facilmente mensurável. Então, isso é uma recomendação. E a terceira é, entenda, você está comprando esse cara porque ele tem algo a te agregar. Então, que nível de autonomia você está disposto a dar? Então, muitas vezes, a não ser que seja um caso de consolidação, que, puxa, eu já sei muito bem fazer aquele negócio, eu mesmo opero, que é um pouco diferente, mas se eu estou agregando uma nova capability, assim, para dentro do meu negócio, só que tudo tem que passar por mim, eu não dou autonomia nenhuma, eu quero fazer tudo, eu quero colocar a minha cultura, puxa, talvez você está pegando o dinheiro que você suou para conquistar e colocando no lixo, né? Você como comprador. Então, eu diria que essas são as recomendações, Pedro. Pensar não só nas cláusulas do fechamento, mas no plano operacional, ter incentivos que são facilmente mensuráveis e alcançáveis por parte dos empreendedores, porque no momento que eles perceberem que não é, eles vão largar o barco, muito provavelmente. E o terceiro, não deixar o seu anticorpo da inovação, né, falar mais alto. Você deixar a empresa cumprir com o que você inicialmente desenhou que ela deveria cumprir no pós-aquisição. Então, acho que essas seriam as 3. Excelente, Luiz, e ótimos pontos aí. Eu espero que o pessoal tenha alguns compradores aí nos ouvindo. Eu sei que tem, né? Acho que são dicas muito legais. A gente já está migrando, indo aqui para o nosso final do episódio. E eu queria aqui, Felipe, te perguntar o seguinte. Como, pegando todos esses ganchos aí que o Luiz colocou para a gente simplificar o deal, deixar o deal mais fair, tem especialmente quando a gente está transitando aqui numa área de inovação, né, se eu sou uma empresa industrial comprando uma fábrica, né, é mais linear, eu entendo o jogo que vai acontecer. Quando eu compro uma startup, eu também, como comprador, estou em ebulição e eu estou em constante mudança e coisas irão mudar com o decorrer do tempo, né? Já aconteceu conosco de uma empresa nossa ser comprada e depois a empresa que comprou ser comprada de novo. E aí mudou tudo, né? Mudou as prioridades e tudo mais. Como que a gente consegue traduzir este imponderável e transformar isso num bom contrato que consiga resistir a essas flutuações que vão acontecer invariavelmente se a gente estiver falando de um ambiente mais dinâmico, mais inovador, Felipe? Pedro, pegasse num ponto essencial, né? M&A, né, quando a gente fala M&A, e M&A de empresa de tecnologia, elas são bem diferentes, né? Até a própria postura do advogado, a postura dos assessores, dos advisors, ela tem que ter esse mindset que a gente está falando de inovação, a gente está falando de um ambiente de extremo risco, né? E está falando de um ambiente que ele pode mudar a qualquer momento. E tem que transmitir isso para dentro do contrato, né? Entender que a gente, claro, quer dar segurança para as duas partes, seja em relação a riscos e tudo mais, mas também a gente tem que dar abertura para fazer com que essas amarras elas não prendam, né, de forma a prejudicar as duas partes. Então, a gente precisa deixar um pouquinho maleável, criar uma estrutura que eu consiga, de alguma forma, comportar essas mudanças. Então, isso tudo vai ter um reflexo no contrato, isso tudo vai ter um reflexo na operação. Então, Felipe, eu fico pensando nisso e pensando que um contrato muito preso também é um tiro no pé de ambas as partes, não só, né? Parece que pode prejudicar só o empreendedor, mas se eu estou comprando aquele ativo, aquela empresa, que é aquele pacote completo com os empreendedores, com os produtos, clientes e tudo mais, eu quero que eles
caminhe na direção da minha estratégia corporativa. E se a minha estratégia mudou, eu tenho que ter ferramentas para fazer essa migração, porque se o earnout, se os incentivos estão muito engessados numa direção, todo mundo perde, os empreendedores perdem e a compradora, a empresa que está comprando também perde, né, Felipe? Acho que esse é um bom balizamento para a gente fazer nos deals, certo? Exatamente, Pedro, né? No final das contas, todo mundo quer ganhar, né? A empresa que está adquirindo, ela não quer ganhar só naquele momento da aquisição, mas lá no futuro também. Então, a gente comportar isso tudo para que todos ganhem, né? A empresa está adquirindo, os empreendedores também, é super relevante, tá? Legal. Bom, pessoal, a gente já está chegando aqui no final do nosso episódio. Eu queria agradecer aqui, Luiz, obrigado pela sua participação, aí sempre trazendo bons pontos e insights aqui para os nossos ouvintes. Obrigado você, Pedro, pelo convite, e o Felipe aí pelos ótimos inputs também. Anotei bastante aqui, aprendi bastante. E para quem estiver nos ouvindo e quiser estender essa conversa, né, quiser falar um pouquinho mais sobre M&A, especialmente M&A de startups, pode ficar super à vontade para me mandar um e-mail em luiz.fernando@goace.vc. Vai ser um prazer aí dividir um pouco dos aprendizados, dos causos, né, Pedro, que a gente já teve aqui, e obviamente também, como sempre, aprender, né, porque cada deal é um deal, cada possibilidade de deal é um deal, então a gente também aqui tá sempre aprendendo. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. Legal, o Luiz e a equipe dele estão fazendo um trabalho muito competente, apoiando empreendedores que querem fazer essa nova etapa aí da sua trajetória na hora de vender o seu negócio, e eles montaram um modelo muito interessante, que não é só uma questão transacional, eles realmente ajudam os empreendedores a aumentar o valor do seu ativo para também conseguir o melhor deal possível. Então, eu recomendo muito que vocês conversem com o Luiz e mostrem os seus negócios. Eu acho que dá para chegar num lugar interessante. E eu quero agradecer aqui ao Felipe também, tanto pela participação, quanto pela iniciativa de ter mandado uma mensagem aqui para a gente. E a gente fica muito feliz de falar com os nossos ouvintes agora, não só apenas ouvinte, né, Felipe? Então, eu acho... adorei a sua participação, acho que os nossos ouvintes também gostaram muito, e quero te agradecer aí por ter se dado o trabalho de mandar mensagem, sugerir pautas e conversar aqui com a gente. Muito obrigado, Pedro, né? Obrigado pela abertura, né, da ACE, Growthaholic. O podcast é essencial aí para os empreendedores também, acho que agrega muito conhecimento. Obrigado, Luiz, aí pelo bate-papo. Acho que a gente sempre aprende aí, né? O M&A, ele tem disso, né? Cada operação é uma operação e cada conversa é uma conversa que tu vai aprendendo, vai borbulhando a cabeça, e acho que isso me instiga demais. Então, parabéns, Pedro, parabéns, Luiz, parabéns, Ace, Growthaholic, vocês são demais. Muito obrigado por tudo aí. E contem também com a C2R, né? Muito obrigado pela abertura. A C2R está sempre à disposição aí também para falar sobre M&A, para falar sobre investimento, principalmente, né, em empresas de tecnologia que a gente trabalha há tanto tempo aí juntos, tá? E, Felipe, compartilha o teu e-mail aí para o pessoal. Acho que vale a pena também quem quiser mandar uma mensagem para você. Claro, muito fácil. O meu e-mail, felipe@c2r.com.br, ou também pode me encontrar no LinkedIn. Pedro estava aqui, só está em Felipe S. Rose. Agora vamos falar o do meio, que vai ser mais fácil ainda, pessoal, me encontrar. É Felipe Senhorinha Rose. Então, Senhorinha, tu só vai colocar Senhorinha lá, só tem eu e meu irmão, um dos dois, tu vai ver que é bem fácil me encontrar. Então, também fica já linkando lá o nosso início do agora tem o do meio, que é Senhorinha. Pô, o Felipe tem sobrenomes ótimos para quebrar o gelo em festas, né? É bom aí. Felipe, muito obrigado. Luiz, muito obrigado. E obrigado você que está nos escutando e gostou também deste episódio. Se você quer entender todos os passos dentro de um processo de exit, dá uma olhada no nosso episódio 107, onde a gente conversa com um dos autores do livro Saída de Mestre.
E se você quer saber o que vem por aí nesse mundo, nós preparamos um spin-off de tendências. O episódio de Startups está cheio de dicas e pontos de atenção para você. Eu tenho certeza que você vai gostar muito desses insights. E como sempre, se você tem sugestões, dicas ou simplesmente está solitário e quer conversar com a gente, mande uma mensagem para podcast@goace.vc e a gente vai ler muito carinho a sua mensagem. Lembrando que foi exatamente dessa forma que a gente conheceu o Felipe nesse episódio. Então, o próximo pode ser você. Até o episódio que vem.